Insider Out Tapes é um analog horror de Divertidamente feito por um animador venezuelano chamado L30K12, que eu vou chamar só de L30 para ficar mais simples para vocês. De primeira, a ideia de um analog horror de Divertidamente pode parecer meio idiota, mas por incrível que pareça, Insider Out Tapes é um dos analog horrors mais pesados que eu já vi. Não porque ele seja assustador ou algo parecido, mas sim pelos temas que ele tem, que são bem complicadinhos de se lidar. Além disso, eu tô fazendo esse vídeo com na mão, porque um outro youtuber chamado Film Theory fez um vídeo também sobre esse mesmo analog horror e o vídeo dele pegou um aviso do YouTube. E eu nem preciso falar o quanto isso ferra com o vídeo de uma pessoa. E aproveitando o gancho, eu já queria deixar bem claro que esse vídeo vai tocar em alguns assuntos meio sensíveis. Então caso algum de vocês tenha algum tipo de gatilho, eu recomendo que vocês não vejam esse vídeo. O meu objetivo aqui é apenas contar uma história e nada mais. Dito isso, vamos pro vídeo. A essa altura do campeonato, a maioria de vocês já deve conhecer Divertidamente, uma franquia com 2 filmes de muito sucesso que conta a história de uma garota chamada Riley Anderson. Insider Out Tapes se passa um pouquinho depois do segundo filme, quando a Riley entra na pré-adolescência. E no episódio 1, nós já damos de cara com um ser bizarro e assustador que estava dentro da cabeça da Riley. Seria essa coisa algum tipo de nova emoção? Ou algo parecido? Nós não sabemos. A única coisa que a gente sabe é que depois do evento do segundo filme, a Riley se encontra no estado de desconforto emocional, onde a mente dela começa a repetir várias vezes uma única memória, que não tinha nenhuma das cores de qualquer outra emoção que nós conhecemos. Além do fato dessa memória parecer que está meio corrompida, se é que dá para falar assim. Mas o mais interessante dessa memória é o seu nome, Trauma, e eu acho que isso já mostra o que vai acontecer nessa série. Quanto sobre o que se trata essa memória, temos vários flashes sobre o que parece ser um tipo de viagem de carro da Riley com seus pais. Até que um carro aparece vindo em contramão, e no próximo frame nós vemos que o outro carro se socou com o carro dos pais da Riley, tirando a vida dos dois e gerando um trauma na mente da Riley. Além das memórias, a Riley também começa a ouvir vozes na cabeça dela, que dizem: Have you ever wondered why you feel the way you feel? When everything in your life makes no sense. Is in charge. Quem fala essas frases é aquele mesmo ser do começo do vídeo, que por algum motivo quer de todas as formas ferir emocionalmente a Riley. Enquanto isso acontece, a Alegria está tentando de todas as formas possíveis parar a reprodução desse trauma na cabeça da Riley. Mas mesmo tentando muito, isso não dá em nada. Fora isso, a Alegria começa a ter uma estranha sensação de que tinha alguém a mais ali, mas esse alguém não era outra emoção ou algo parecido, era alguma coisa diferente. E durante esse monólogo na cabeça dela, a Alegria se distrai e é atacada pela criatura. Após esse ataque, a Alegria até que fica normal por um tempo, porém depois de alguns dias, a aparência dela mudou para esse monstro. E com medo, a ansiedade sugere que eles aprisionem a Alegria para poder evitar que alguém se machucasse. Isso é feito, mas a criatura ataca e corrompe a inveja, que liberta a Alegria, e as duas iniciam um pandemônio lá dentro, infectando a nojinho e o vergonha e matando a raiva e a tristeza. Os únicos que sobram são o medo, a ansiedade e a deprê, que fogem, deixando a sala de controle completamente livre, para aquela coisa tomar o controle de toda a mente da Riley. E a partir daí, as vozes só pioram. It's time to make some changes. It's time to drop everything. It's time for a new idea. E sem ninguém mais para impedi-lo, a Riley finalmente cede e faz o que as vozes mandam. E digamos que ela decide dar game over na vida dela. Eu não tava brincando quando eu falei que essa história era pesada. Felizmente, a mãe dela chegou a tempo e impediu ela de cometer o ato. E as duas começam a ter um diálogo, onde a Riley pergunta como que está o pai dela e o que aconteceu no acidente. A mãe responde perguntando se ela havia esquecido de tomar os seus remédios. E responde que sim, o pai dela está bem e que ela ligou para ele, que já está a caminho.
Mas espera, se a mãe e o pai da Riley estão vivos e aparentemente bem, então o que é aquela memória dos dois morrendo em um acidente de carro? Bom, a resposta para essa pergunta pode ser encontrada dentro da Riley, onde após fugirem da sala de controle, medo, ansiedade e deprê decidem que eles precisam ir até o final da mente da Riley, onde segundo o medo teria a solução para todos esses problemas deles. Eu só queria fazer um adendo que a deprê só conseguiu sobreviver porque ela encontrou uma espingarda e deu um tiro na cabeça da inveja. E como diabos ela encontrou uma arma dentro da cabeça da Riley, eu também não sei. Voltando pro nosso trio, eles pegam um caminho e dão de cara com vergonha, que tinha sido corrompido e estava matando todo mundo ali. Porém, por algum motivo, ele não ataca nenhum dos três e deixa todos eles fugirem. Indo por outro caminho, a deprê começa a ter um estranho sentimento de que tem alguém seguindo eles. E esse sentimento se mostra verdadeiro, quando a alegria surge da escuridão e ataca eles. Entretanto, a deprê é mais rápida e atira na cabeça da alegria, tirando a vida dela. Ou talvez não, a gente não sabe. Mas seguindo, os três chegam em uma montanha de memórias da Riley. Porém, o medo fala que essas memórias são na verdade falsas memórias. E é aqui que eu queria chegar. Provavelmente todo aquele trauma da Riley sobre um suposto acidente que tirou a vida dos seus pais nunca foi real. Sempre foi coisa da cabeça dela. Mas por que a Riley tá tendo essas memórias falsas? A resposta tá no título do segundo episódio. Esse monte de letras bagunçadas se trata de uma criptografia chamada Cifra de César. E usando a criptografia, nós conseguimos a palavra psicose. E no final do episódio aparece um QR Code, que escaneando nos leva até um site médico com um resumo sobre o que é psicose. Explicando muito resumido para vocês, psicose é um transtorno mental caracterizado por uma pessoa que perde completamente o contato com a realidade, podendo ter desde falsas memórias sobre quem ela é ou o que está acontecendo ao seu redor, até mesmo ver ou ouvir coisas que não existem. Essa descrição bate bem com o fato da Riley ter todas essas memórias falsas sobre a morte dos seus pais. Mas essa resposta também traz uma pergunta: o que causou essa psicose na Riley? Isso porque a psicose, em grande parte dos casos, é um sintoma de alguma outra doença mental que a pessoa já tenha. Alguns exemplos podem ser demência, epilepsia, depressão, bipolaridade e alguns tipos de traumas. E é aqui que eu acho que a gente tá. Meu povo, eu acredito que sim. Aquele acidente de carro do começo da série realmente tem acontecido. E mesmo que ele não tenha tirado a vida dos pais da Riley, como a gente bem sabe, não muda o fato que esse tipo de acidente costuma gerar vários traumas na cabeça de pessoas que sofreram algum desse tipo. Principalmente as que já não eram muito fortes mentalmente. E é o caso da Riley, já que a gente sabe que no primeiro filme ela quase fugiu da casa dos pais por causa das inseguranças mentais dela. Então não é difícil de se imaginar que um acidente desse tipo vai causar um enorme trauma nela. Seguindo, após o acidente, a Riley ficou tão traumatizada que foi necessário que ela tomasse remédios para poder lidar com isso. Porém, em algum momento da história, a Riley não tomou os seus remédios, provavelmente porque ela esqueceu ou algo parecido. E a partir daí, essa criatura que possivelmente representa a psicose tomou o controle de tudo, corrompendo e destruindo todas as outras emoções e distorcendo toda a percepção de realidade dela. Inclusive, se vocês observarem bem a memória da Riley sobre o acidente, vão notar que a imagem do carro que colidiu com eles faz bastante com a forma de um monstro ou algo parecido, o que mostra toda a distorção que a psicose fez com as memórias da Riley, fazendo-a acreditar que seus pais haviam morrido no acidente e induzindo ela a quase tirar a sua vida, o que felizmente por pouco não aconteceu. Mas enfim, essa é a minha teoria sobre a história de Inside Out Tapes. E antes que algum de vocês falem, eu sei que tem uma outra teoria bastante popular por aí, inclusive no vídeo do Movie Theory ele cita ela, que essa psicose da Riley teria alguma relação com a bipolaridade, muito por conta de um vídeo anterior da série feito pelo Léo Trinta, onde o título era Bipolaridade. Mas eu não sou muito fã dessa teoria, porque como eu falei antes, esse vídeo foi feito com a intenção de ser mais uma das várias paródias de terror que o Léo Trinta costumava fazer sobre desenhos animados. Por mais que tenha sido o sucesso desse vídeo que inspirou o Léo Trinta a criar o Analog Horror, eu não acho que isso torne ele totalmente canon. Pode ser que esse vídeo realmente seja canônico e eu que só esteja falando besteira? Pode, mas seja lá qual seja a história desse Analog Horror, nós só vamos descobri-la quando forem lançados novos episódios. Até lá, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.